Olá, bem-vindo à nossa aula. Eu sou o Lucas Piubelli e antes de começar a nossa aula eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu já trabalho há 19 anos com decoração artística de bolos, doces de chocolates e ministro cursos aqui no Brasil e no exterior. Eu também já tenho mais de 100 revistas publicadas e lançadas com os meus trabalhos. Fora isso, em 2016 eu fui ganhador do reality El Desafio del Buddy Latinoamérica, onde eu ganhei o título de melhor confeiteiro da América Latina. E atualmente eu sou escritor, escrevi o livro Pernambuco, Rendas e Artes em Açúcar, onde nesse livro eu retratei a renda renascença, transformando também um pouco do artesanato pernambucano em açúcar. Eu preparei essa aula especial para vocês, onde eu vou ensinar passo a passo como você cobrir o bolo, como fazer a flor e como decorar um lindo bolo de casamento. Então vamos começar! Para começar, você vai solvar a pasta americana. Essa eu estou utilizando industrializada, mas você pode fazer uma caseira também, até ela readquirir elasticidade. Depois, nós vamos polvilhar na bancada um pouco de açúcar impalpável e com o rolo nós vamos começar a abrir. Para abrir a pasta, você vai abrindo aos poucos e girando. Quando você gira a pasta, você garante que ela não está grudando na bancada e também você consegue abrir ela na mesma espessura. Depois que eu abrir já a pasta do tamanho que é o suficiente para cobrir o bolo, nós vamos cortar a ponta da pasta com a carretilha e depois vamos passar o rolo para deixar fininho. Isso evita que quando a gente enrola a pasta no rolo, às vezes fica uma marca no meio da pasta. Então quando você afina essa pontinha, acaba evitando essa marca. Essa dica é uma dica muito especial aí para você. Depois nós vamos trazer o nosso bolo e vamos cobrir. Para cobrir o bolo, eu enrolo a pasta no rolo e desenrolo em cima do bolo. É importante, previamente, você passar alguma coisa no bolo para poder colar a pasta. Aqui, essa pré-cobertura que eu utilizei de ganache, ela já estava úmida. Se você não vai utilizar um bolo com outra pré-cobertura que esteja seca, você pode passar uma geleia sem pedaços de fruta, uma geleia de brilho ou também um doce de leite para colar a sua pasta. Depois que eu cobri o bolo, eu vou passar a mão na borda do bolo, na parte de cima, já para colar a pasta e evitar que rache. Essa dica também é muito especial, porque se você fica colando a parte de baixo e esquece da borda, acaba rasgando a nossa pasta. Então depois disso eu vou levantando as pregas e vou acomodando e colando a pasta em toda a volta do meu bolo. Com um alisador eu vou começar a alisar, a colar a pasta, né, e alisar e retirar todo o excesso de pasta. Esse meu alisador que eu estou passando, ele já corta a pasta. Se por um acaso o seu alisador não corta, você pode passar uma carretilha ou alguma esteca ou mesmo uma faquinha para poder retirar todo esse excesso de pasta. Depois disso, nós vamos alisar e com a ajuda de um outro alisador vamos começar a fazer a quina, se você quiser a parte de cima do bolo mais quinada, né? Não quiser essa parte tão arredondada, então você vai passando os dois alisadores para começar a formar a quina do bolo. Depois disso eu vou colocar ele no suporte e vou reservar. Vou fazer o mesmo processo com o segundo andar, né? Com o segundo bolo. Vou cobrir e vou alisar. Depois disso, se eu colocar um bolo em cima do outro, o peso do bolo de cima acaba afundando o bolo de baixo. Então eu tenho que colocar um suporte interno para que equilibre o peso do bolo de cima. Para isso você pode utilizar alguns canos que você encontra, como esse que eu estou mostrando aqui, que você encontra em loja que vende produtos para festa, ou também pode utilizar alguns palitos de churrasco. Aqui nesse caso eu vou utilizar alguns palitos de churrasco. Eu corto uns 3, 4 palitos de churrasco e vou passar um pedaço de fita floral branca para poder unir e depois vou colocar no centro do bolo. Eu tenho que lembrar que esses palitos eles vão ser como o pezinho da nossa mesa e que o bolo que eu cobri, ele tem uma base embaixo exatamente do tamanho do bolo, ok? Esse bolo ele tem que ter uma base embaixo para você cobrir, senão ele acaba grudando na bancada. Então essa base, como o bolo já estava preparado, tem uma basezinha embaixo dele, exatamente do tamanho dele. Depois eu vou colocar os palitos no bolo. É importante que o palito ou que o cano ou o suporte que você vai utilizar seja exatamente da altura do bolo de baixo. E aí vamos colar com um pouquinho de glacê real. Passo o glacê real, coloco outro bolo em cima e assim eu vou colar. Para fazer os arabescos eu vou utilizar um pouco de glacê real batido e vou acrescentar um pouquinho de água só para baixar um pouco o ponto dele, ele ficar um pouquinho mais mole. O ponto é esse que eu estou mostrando aqui, que ele não tem picos firmes, tá vendo? Ele forma um pico, ele não escorre da colher, porém ele não é duro, ok? Ele é bem blando, ele é molinho. Vamos colocar num cartucho e com movimentos circulares eu vou começar a fazer uns arabescos em volta do bolo. A dica para fazer os arabescos é que nós vamos utilizar o cartucho meio que passando, assim, encostando um pouquinho no bolo, como se fosse escrevendo com o cartucho, e fazer sempre movimentos circulares. Então eu vou fazendo esse movimento, esses arabescos em todo o bolo, na parte de cima e de baixo,
E depois, para finalizar o acabamento, nós vamos fazer o ponto cordão. Ponto cordão, eu vou pressionar o cartucho, faço como se fosse uma bolinha e depois puxo formando uma coxinha de glacê. E aí faço uma coxinha atrás da outra, tanto no bolo de baixo como no bolo de cima. E aí depois nós vamos reservar esse bolo e vamos para a preparação da nossa folha. Para fazer a folha eu utilizo massa para flores ou pasta de goma. Nós vamos abrir a pasta com um pouquinho de açúcar impalpável. Depois vamos pegar o cortador de folha, vamos cortar. E depois que eu cortei, eu vou passar um rolinho, esse rolinho é com textura de crepom. Eu vou passar para que a folha tenha uma textura. Se você não tiver esse rolinho de crepom, você pode fazer umas texturas com uma esteca ou mesmo pode utilizar um marcador de nervuras grande também, se você tiver. Depois disso, eu vou pegar e vou colocar aqui uma manta acrílica embaixo, né? Pode ser um pedaço de papel toalha, pode ser também papel alumínio, e vou colocar as folhas para secar dando movimento. Depois de seca, nós vamos pintar a folha. Para pintar, você pode diluir o pó dourado no aroma ou também no álcool de cereais. Então aqui eu diluí em uma bebida, em conhaque. Eu diluo bem o pó no conhaque e depois vou pintar em cima da folha, deixo secar e depois pinto o outro lado. Aqui também você pode fazer a pasta colorida, fazer as folhas verdes. Eu resolvi fazer essas folhas meio que estilizadas, né? As folhas grandes estilizadas, porque a gente ia pintar de dourado para ter um efeito todo especial com a nossa rosa colombiana. E agora nós vamos fazer a nossa rosa colombiana. Para fazer a rosa colombiana, nós vamos começar pelo miolo. Para fazer o miolo, eu vou utilizar aqui um arame 18 e também vou utilizar um pouco de pasta de goma ou pasta de flores tingida com corante soft gel vermelho. Eu só utilizei o corante soft gel vermelho para dar essa cor, e o que eu recomendo vocês é quando você for tingir a cor forte como vermelho e preto, você tinge com antecedência. Então você tinge um dia antes a massa, assim a cor se acentua muito mais, ela fica bem mais forte, como eu fiz aqui na minha massa. Então nós vamos fazer uma bolinha, depois que eu fiz a bolinha eu vou fazer uma coxinha. Depois que eu fiz essa coxinha eu vou umedecer a ponta do arame na colinha de CMC ou na água e vou colocar da ponta da coxinha para o centro, né? Faço um ganchinho no arame e coloco da ponta para o centro. Aperto bem para poder colar e vou deixar secar por em média 24, 48 horas. Vai depender muito do tempo. Se o tempo estiver úmido demora um pouquinho mais, ok? Se estiver bem seco é menos tempo. Eu gosto também de utilizar algumas bolinhas de isopor para poder fazer a rosa. Com essas bolinhas de isopor, a rosa ela fica mais leve e eu posso fazer ela de imediato, então eu não preciso deixar o miolo secar. Porque o que acontece? Se você faz um miolo úmido e já vai fazer a rosa no mesmo momento, acaba caindo do arame, né? O botão acaba caindo do arame, então tem que estar bem seco para você fazer com massa, ou senão a gente vai fazer com uma bolinha. Então vocês vão pegar uma bolinha de 20 mm, vão pegar a cola quente, faça um buraquinho com a própria ponta da cola quente, enche de cola quente, faça um ganchinho no arame 18 e vou enfiar no meio da bolinha. Então assim nós já temos o nosso miolo da rosa. Eu vou utilizar aqui esse miolo com o isopor aqui para ensinar vocês a fazerem a rosa colombiana. Agora nós vamos abrir a nossa massa, a nossa pasta de goma vermelha e depois vamos cortar com cortador de pétalas. Aqui eu vou utilizar para fazer a rosa colombiana 3 tamanhos de pétala, então tem o pequeno, o médio e o grande. Então nós vamos cortar com cortador pequeno 5 pétalas, com cortador médio 10 pétalas e com cortador grande 9 pétalas. E vamos começar a fazer a rosa. A primeira pétala nós vamos utilizar o cortador médio, porque com a pétala maior fica melhor para a gente fechar o miolo. Então com o boleador nós vamos passar o boleador na mão, metade na pétala para deixar bem fina, e eu também vou colar a pétala deitada, porque assim ela consegue preencher melhor o tamanho da bolinha, fechar melhor a bolinha. Vamos passar um pouquinho de cola de CMC na bolinha, né, no miolo, e aí vamos colocar a nossa primeira pétala fechando bem. Depois disso, nós vamos começar com as pétalas pequenas. Vamos começar com 2 pétalas. Vou bolear as 2 pétalas, passo metade do boleador na pétala, metade na mão, deixando as bordas bem fininhas. Esse processo nós vamos repetir em todas as pétalas, né? Passar o boleador para deixar fininha. Depois faço um leve côncavo no meio para que ela fique assim um pouquinho mais fechada. E nós vamos colocar uma de frente à outra, procurando manter o miolo bem fechadinho. Depois disso, nós vamos colocar 3 pétalas, das pequenas também. Vou bolear, fazer o mesmo processo, coloco 3 pétalas.
e vamos começar a trabalhar com as nossas pétalas médias. Então, para colocar as pétalas médias, nós vamos começar com 2 pétalas médias. Vou bolear, coloco uma de frente com a outra. E depois vamos colocar 3 pétalas médias também. Nessas 3 pétalas eu começo já a dar um leve movimento, ok? Depois que eu dei esse leve movimento nessas 3 pétalas, nós vamos colocar 4 pétalas, né? Então eu vou fazer o mesmo processo, boleio tudo direitinho e vou colar as 4 pétalas em volta e dando um pouquinho mais de movimento. Reservar e aí nós vamos bolear agora, começar a bolear as pétalas grandes que tem um processo um pouquinho diferente. Então vou bolear a pétala grande, passo o boleador na borda, depois disso eu vou colocar ela, vou apertar num molde de silicone. Esse molde de silicone é um molde de silicone de pétalas de rosa. Se você não tem um molde desse, não tem problema, você pode fazer sem molde. Depois disso eu vou pegar, vou dar movimento na pétala e vou colocar em cima de algumas colheres. Vou deixar um pouco de tempo nessas colheres só para ela pegar esse formato. Eu não vou deixar secando muito tempo, porque se eu deixar muito tempo secando, quando eu colar, ela racha. E se eu deixar pouco tempo, ela perde esse formato que eu quero, né? Esse formato da colher. Então eu vou fazer isso agora colando as pétalas. Depois que ela pegou o formato, eu vou colar 4 pétalas. E depois das 4 pétalas, eu finalizo colando 5 pétalas. Essas últimas pétalas são bem abertas, esse modelo de rosa colombiana, ela fica super linda, ela é assim mesmo, o centro é bem fechado e depois as últimas pétalas são bem abertas. Então vou pegar, colar todas as pétalas e depois que eu colei todas as pétalas vou deixar a rosa secar bem para a gente fazer a pintura. Para fazer a pintura é super fácil, nós vamos utilizar aqui pó aveludado, eu estou utilizando a cor vermelha e marrom. Vamos pegar o pó seco com o pincel seco e a rosa também tem que estar seca. Nós vamos passar o pó seco na parte central da rosa e assim ela vai ter um efeito aveludado e muito mais natural. E nas bordas eu vou passar um pouquinho de marrom para dar aquele aspecto meio que de queimado. Depois que eu pintar as rosas, elas já estão prontas para utilizar e aí nós vamos finalizar o nosso bolo. Para decorar o bolo com as rosas é super fácil, nós vamos espetar as rosas no bolo, você vai ver a posição que você quiser. Se você não quiser ir em contato do bolo com o arame, você pode passar um pouquinho de papel alumínio também no arame. Eu vou colocar e depois com cartucho com glacê real, nós vamos vir colando as nossas folhas douradas. É importante deixar secar bem as folhas douradas também para colar, porque fica mais fácil, porque se elas estão úmidas, elas acabam quebrando ou também manchando, sujando muito o bolo. Bem, agora nosso bolo já está pronto. Esse bolo serve tanto para casamento como para 15 anos. Vocês também podem fazer, você pode fazer a rosa de outras cores também, tingir a massa de outras cores, fazer a rosa branca, fazer as folhas mais naturais também com verde, enfim, pode usar a sua criatividade para poder utilizar esse modelo de bolo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Lembrando também que você pode me seguir nas redes sociais, Instagram, Snapchat, Pinterest, e eu também tenho um canal com aulas especiais no YouTube. Toda semana tem um vídeo especial novo com uma aula especial para você. Bom, então até a nossa próxima aula.